da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu hogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Vamos fazer mais uma experiência, a última de hoje? A última não. Se tudo é recomeço, não pode ser a última, né? Eu convido você a pensar em alguém. Pode ser que esse alguém esteja aqui, tudo bem. Envie um sentimento a essa pessoa. Pode ser que ela esteja em outro lugar. Talvez outra cidade. Talvez outro país. Não importa. Envie um sentimento a essa outra pessoa. O que você quiser. Se há um mal-entendido, se já houve algum mal-estar, tente o máximo que você puder entender, pedir perdão, perdoar. Envie um sentimento a essa pessoa. Se pelo contrário já há um bem-estar, envie um sentimento a essa pessoa. Se ela já desencarnou, não importa. Envie um sentimento. Onde quer que ela esteja, vai chegar lá. Vamos cantá-la de novo, como quem envia uma carta emocional. Ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas
risco, não te peça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem.
pensar. Em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. A quem você amou. Por que você amou. É tempo, pare pra pensar. Enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. No que faz da vida. Da vida. Pronto, começou. Pronto. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma noite de estudo. Boa noite a todos que estão nos assistindo através do YouTube. Ah, não vai ser gravado? E as pessoas que estão vão assistir através do YouTube vão assistir depois, porque, na verdade, a gente, no momento, estamos sem internet. Mas está sendo gravado e depois vocês poderão assistir. Para nós darmos início à nossa reunião, eu vou ler uma página aqui do livro Vida Feliz, e ela nos diz assim: ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que evolui de etapa em etapa, como um aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor,
a dor o convocará a executar. Então, diante de mensagem tão bonita, vamos neste momento elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, estudando. Pedimos a Ti, Senhor, que envolva a nossa irmã, a Ana Paula, a fim de tudo aquilo que ela estudou, Senhor, com tanto carinho, que ela possa nos trazer em forma de mensagem na noite de hoje. Que esta paz que nos envolve possa envolver a todas aquelas pessoas que estarão escutando a palestra. Pedimos por cada um de nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, recaia sobre cada um. Obrigada, Jesus, e que a Tua paz e o Teu amor esteja presente em todas as nossas ações. Pedimos também que envolva toda a nossa comunidade neste instante, que o Teu amor seja levado em forma de bênção e de paz. Continue conosco, Senhor, e neste momento, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciada o estudo da noite de hoje, na Tua santa e abençoada paz. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade com o estudo desse mês de setembro. Estamos falando sobre a reencarnação, uma oportunidade libertadora. E hoje quem nos trará o assunto da noite, que é reencarnação, questão de justiça, é a nossa companheira Ana Paula Almeida. Boa noite a todos. Gratidão à casa pela oportunidade de estudo, porque todas as vezes que nos colocamos, recebemos a mensagem, o convite, identificamos uma oportunidade de estudo, né? A gente tem que parar, ler um pouquinho, e eu peço humildemente à espiritualidade que nos ajude, que eu seja clara na mensagem de hoje. Hoje nós vamos começar a falar, antes de nós entrarmos no tema, nós vamos falar de amor. Sim, nós vamos falar de amor de um pai pelos seus filhos, um pai misericordioso e bom, um pai que não distingue nenhum dos seus filhos. Não existe diferença para esse pai. Não existe para esse pai, não existe o mais novo, o do meio, não existe diferença nem em relação à cor, à religião. Esse pai, inclusive, ama a todos os seus filhos de forma igual. Ama, inclusive, aqueles que hoje, neste momento, ainda não acreditam na sua existência. Deus é misericordioso e bom. E entre todos esses atributos, hoje, nós vamos reforçar o atributo do soberanamente justo e bom. Por quê? Porque nós vamos falar de amor e vamos falar de justiça. E para Deus, Deus não ama mais e Ele é justo às vezes. Deus não é justo sempre e ama às vezes. Ele ama e é justo da mesma forma. E Ele não diferencia esse amor nem essa justiça de acordo com cada filho seu. Muitas das vezes nós, em nosso amor, a gente diferencia o nosso amor. Entre os meus sobrinhos tem o meu preferido. Entre os meus irmãos tem o meu preferido. Deus não. Deus ama todos nós de forma igual. E esse amor não está inerente em nós. Ele não depende do nosso amor por Ele. Ele ama. E desse amor de Deus é que nós vamos começar a falar sobre o tema de hoje, mas antes nós não podemos passar direto
sem reforçar os princípios do Espiritismo. Entre os pilares está a existência de Deus. Nós, como espíritas, acreditamos que Deus existe e é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Também cremos na existência que nós somos espíritos, fomos criados, né? Deus criou, em determinado momento Deus nos criou, que nos criou simples e ignorante, então nós não fomos criados de forma diferente e estamos fadados, né? Nós vamos chegar à felicidade. Então Deus nos criou com esse propósito, não criou-nos com o propósito de nos punir. Ele quer e acredita e sabemos que vamos chegar à perfeição. Além outro tributo é a pluralidade das existências ou a reencarnação. Esse nós vamos nos deter mais um tempo. Os outros tributos são a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. Gosto sempre de reforçar que não somos os únicos. Ou a gente acha que somos os privilegiados, somos os únicos, é o único planeta habitável. Deus está trabalhando o tempo todo, criando o tempo todo. E nós hoje estamos, como espíritos, num planeta de prova e expiação que chamamos de Terra. Então, é importante, antes de nós começarmos a nossa palestra de hoje, nossa transmissão de mensagem, de estudo, é entender como base esse amor divino e essa doutrina que nós temos esclarecedora, que fortalece a existência de Deus, fortalece nós como espíritos e fortalece a possibilidade de evoluirmos através das infinitas vezes que retornamos à pátria, retornamos ao plano material, que é através da reencarnação. E para nós falarmos de reencarnação, nós vamos falar de encarnação. Primeiro, vamos nos posicionar, né? Como a gente disse, somos espíritos encarnados, hoje estamos no planeta Terra. E por quê? Porque para evoluirmos temos que estar encarnados num planeta onde o mal prevalece o bem. Por que temos que passar por tanto sofrimento? Por que não nos permanecemos na espiritualidade e lá nos desenvolvemos? Deus tem um propósito para nós. Precisamos ir para a escola. Como nós vamos passar pelos nossos testes, as nossas provas, sem estar nesse ambiente que nesse momento é necessário para a nossa evolução? E aí nós vamos para a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a resposta, porque eu achei a resposta muito grande para botar no slide. Então, a pergunta é sobre encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, primeira parte. Nós necessitamos estar aqui e nós vamos ver através da reencarnação milhares de vezes, ou nessa Terra, ou nesse planeta, ou em outro planeta, para que nós possamos ou passar pela expiação, que em algum momento de outras encarnações, nós vamos falar isso mais para frente, nós agimos de forma errada, então, como consequência, vamos ter que expiar por isso, ou como missionários, que acho que não é o nosso caso, né? Ainda não estamos aqui como missionários. Mas precisamos encarnar. Não temos como permanecer nesse processo evolutivo sem estar na escola. E essa é a escola da vida. Visa ainda outro fim a encarnação. Tem outro propósito também. O de pôr o espírito em condições de suportar
a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, tem aquele momento que a gente está vindo para o planeta aqui, Terra, né? Encarnamos para expiar, para passarmos por provas e também para contribuirmos com Deus, seja por uma missão que nós tenhamos de contribuir para a criação, né? Como co-criador. Então, nós precisamos estar ciente que nós não viemos para ficarmos de braços cruzados. Não só para cuidarmos de nós, não só para resgatar nossas causas ou anteriores ou atuais das aflições, mas também para fazermos o papel para o bem da humanidade, para o bem da nossa família. Na pergunta 133, ainda do Livro dos Espíritos, falando ainda sobre a encarnação, nós temos a seguinte pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Lembrando que nós fomos criados do mesmo ponto de largada. Mas alguns de nós entendemos logo a mensagem de Deus. Entendemos logo que é através do amor, da caridade, que nós vamos conseguir, né, chegar à perfeição. Então, alguns de nós vai conseguir chegar nessa felicidade plena mais rápido do que outros. Não encurtou o caminho. Então, mesmo ele, que já entendeu a missão, né, que já entendeu o caminho, ele terá que passar pelos processos encarnatórios. Não é assim. Deus não chega Edson é filho amado. Olha, entendeu tudo. Chama Edson. Não precisa mais você passar por todos os outros processos, não, Edson. Não é assim. Não é assim que funciona. A diferença é que aquele espírito já entendeu que é através do amor, da caridade, do bem, que ele vai sofrer menos. Porque se ele cometer erros, né, criar situações para que o irmão seja prejudicado ou ele mesmo, um número maior de expiações ele terá que expiar. Então, a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Não tem jeito. Todos nós vamos ter que trabalhar. A todos nós foi dado o livre-arbítrio, certo? Somos donos do nosso leme. O leme está em nossas mãos. Muitos de nós, se formos fazer uma viagem, às vezes começamos a montar a viagem na véspera, certo? E aí esquecemos de ver como é que vai estar o tempo, para onde nós estamos indo. Esquecemos de ver qual é o horário do ônibus que vai sair. Corremos que nem os desesperados para pegar essa viagem. E tem outros não. Comprei a passagem para Fortaleza. Como é que é o tempo lá em julho? É chuva? Que roupa eu vou ter que usar? Essa pessoa planejou a viagem dela e já entendeu que ela pode correr riscos, mas ela está prevenida sobre outros. Todos nós estamos aqui estudando, passamos a ter ciência de que precisamos agir. Se nós, ao carregarmos a nossa mala,
e nós colocarmos na mala da direita, não importa o lado, tá, gente? É uma mala que a gente vai colocar todas as nossas coisas boas. O bem que eu fiz pelo meu pai, pela minha mãe, se eu honrei pai e mãe, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelo desconhecido, ou aquele que eu prejudiquei, que eu ultrapassei ele no trabalho. Qual é a bagagem que a gente quer carregar? Pelo que nós queremos ser lembrados? E ainda tem um adendo, que é a letra A, que pergunta o seguinte: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, precisamos trabalhar. E aí, agora a gente vai entrar, antes de falar de reencarnação como questão de justiça, nós vamos falar especificamente de reencarnação, que é um processo onde nós vamos partir da espiritualidade. Estamos na espiritualidade, no momento aguardando o nosso retorno à Terra, e aí nós sentamos com alguns amigos espirituais, o nosso guardião, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e a espiritualidade, e traçamos um plano de ação baseado no que nós precisamos respirar. O que nós queremos como prova? E aí chegou a hora de nós encarnarmos, de nós nascermos. Tem o nascimento, Deus misericordioso e bom nos dá o véu do esquecimento. E ao encarnarmos, às vezes a gente até tem algumas intuições, né? Vocês já tiveram alguma intuição? Eu acho que na outra encarnação, eu acho que eu não mexi com saúde. Eu tenho pânico. Mas nós temos o véu do esquecimento. E encarnamos dentro desse planejamento, que muitas das vezes nós não conseguimos seguir. Não é sempre, e nem é 100% que a gente deixa de seguir. Mas pode ser. Expiações. Eu posso ter escolhido ter uma doença para expiar que em outra encarnação eu tenha feito o mal a uma outra pessoa, ou até mesmo a nós. A gente fala muito de fazer o mal um ao outro, esquecemos que muitas das vezes estão fazendo mal a nós mesmos, né? E aí viemos com uma doença. E essa doença faz com que a gente sinta muita dor. Eu nem vou falar as doenças, porque eu acho que cada um sabe o que dói. E nessa dor, eu sou aquela que reclamo, praguejo. Por que comigo? O que eu fiz para merecer? Por que não fulano, que não foi boa filha? Por que comigo? Ou eu posso escolher sentir aquela dor, correr atrás de uma boa medicação, de um bom tratamento, mas ser resignada. Entendendo que é necessário passar por aquele momento. Sem questionar a Deus, por que comigo? E aí nós estamos falando de quantas e quantas milhares de reencarnações que muitas das vezes a gente tem que voltar com aquele mesmo desafio, porque não soubemos passar pela prova, pela expiação de forma tranquila. E o que diferencia a expiação da prova? Nesse exemplo que eu dei, a expiação é eu estar vindo com essa doença, onde que me traz muita dor. E a prova, se eu passei com resignação, com resiliência, eu passei na prova. Então, meus irmãos, estamos sempre sendo testados. Mas Deus não nos testa porque Ele quer
né? Não é aquele teste da, quer ver? Vou fazer fulano, tem que pedir redenção para mim. Vou atrapalhar a vida dele. Não, não é isso. Até porque nós escolhemos passar por isso. Se nós não tivéssemos feito mal ao outro ou a nós mesmos, nós não teríamos necessidade de estar espiando. Estaríamos já na fase de missionários. Mas até os missionários têm que ainda continuar resgatando, porque passam por provas. E aí, nós entramos na reencarnação, nós vamos agora para a pergunta 166, e essa eu trouxe a resposta já no slide. Do livro O Livro dos Espíritos, pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Não existe a possibilidade de, numa única existência, nós conseguirmos dar conta de tudo. A gente consegue dar conta de um ano letivo em um mês? Quem faz promessa de que consegue, esquece. Existe um momento de aprendizado para nós. Por isso que existem as idades proporcionais ao estudo que é dado. Então, repetindo, somente sofrendo a prova de uma nova existência. Então, teremos que retornar. Outra pergunta ainda. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Novamente, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, aqui vem reforçar que não adianta nós querermos chegar na espiritualidade, ficar lá no nosso lar, achando que a gente vai ficar lá a vida inteira. Quem sabe, hein? Olha eu que estou já falando em nosso lar, nem sei se é para lá que eu vou, mas aonde eu estiver, posso ficar acomodada. É para cá que eu venho fazer a prova. Todos os meus ensinamentos, todas as minhas provas. Ah, não, estou pronta. Pode me mandar. Eu quero dar um exemplo, mas não quero que vocês vejam um direcionamento. Vou dar sempre o da bebida, que para mim é muito forte. Se eu tenho uma casa, no momento em que, entre todos nós, o alcoolismo é algo normal, e que eu venha prejudicar a minha família com o alcoolismo, e que eu venha desencarnar por conta disso, na espiritualidade, eu chego e falo, olha, protetor, fica tranquilo, tá? Já aprendi a lição. Você pode me deixar que eu vou encarnar Mas onde você vai encarnar? Você vai nascer em que casa? Você vai nascer numa família que ainda tem essa questão a ser desenvolvida. Por quê? A gente só sabe se está no meio. A gente só sabe se passa pelo teste fazendo o teste. Então, novamente, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. É aqui, ó. É com esse corpo físico que não foi emprestado e que vem com algumas debilidades. B. Ainda Livro dos Espíritos. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Feliz somos nós que estamos aqui a estudar uma doutrina que nos esclarece, que nos dá como base esse conhecimento de que nós teremos várias chances, mas que cabe a nós o tempo dessas encarnações, esse número de encarnações,
é aproveitar esse conhecimento e colocar em prática. Serão inúmeras, indifere, pode ser milhares para um, menos para o outro, mas não é pela preferência de Deus, são pelos nossos atos. O quanto nós fazemos uso. E adianta estar só estudando? Já é um passo, né? Já estar aqui já é um passo. E mas o que nós temos feito com o nosso dia? O que nós temos feito dentro da nossa casa? Qual o nosso compromisso com a nossa casa? O quanto de oportunidade nós temos dentro da nossa casa e não queremos? Ou então, e eu não falo da casa como eu acreditasse que só o espírita tem salvação. Não, não, não. Estou falando em qualquer casa religiosa. O quanto do meu tempo, dentro do meu trabalho, eu trato bem a quem trabalha comigo. Qual é a minha responsabilidade perante as crianças e perante os jovens se nós queremos que esse planeta mude? Porque é um planeta de prova e expiação, predomina o mal. E eu só continuo, né, sendo juiz, que a gente acha que é juiz, né? Determinando quem serve e quem não serve. Façamos a nossa parte, olhando para o nosso interior, fazendo análise dos nossos atos. Porque como é que eu posso julgar o próximo se eu não me conheço? 167. Desculpa, eu não passei, né? 167, esqueci que coisa não está. Qual é o objetivo da reencarnação? Então, nós já entendemos resumidamente o processo. E qual é o objetivo dessas idas e vindas? Resposta: expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Eu sempre gosto de reforçar que, desde criança, minha mãe nos colocou, nos apresentou a doutrina, né? Eu frequentava o Guia Celeste, eu era pequena, minha mãe só via eu atravessar a rua. E quando eu fui tendo conhecimento da doutrina, algo que me marca muito, e é isso que me faz acreditar nesse Deus bondoso, misericordioso, é a reencarnação. Porque para mim seria muito injusto saber que uma pessoa já nasceu cega se fosse essa a única existência dele. Deus é esse que é justo se ele permite que eu tenha um filho ou uma filha saudável e a minha irmã tenha um filho com deficiência. Então, para mim, é um exemplo da existência de Deus. É a prova de um Deus bom, justo, que nos permite, através do livre-arbítrio, tomarmos as nossas decisões e arcarmos com isso. Mas, tendo conhecimento que nós não seremos punidos. Não, Ana. Simplesmente você provideu todas as oportunidades. Você não vai ser feliz. Não. Todos nós seremos felizes. Mesmo aquele irmão que, no momento, desconhece o amor, a bondade, a caridade, e só pratique o bem. Até esse terá o seu momento. Precisamos aproveitar cada encarnação com gratidão pela oportunidade que Deus nos deu. A nossa passagem pela vida corporal é necessária para que possamos cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia. Sendo soberanamente justo, Deus estabeleceu para todos nós o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Não privilegiou nenhum de nós. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então, quando a gente entende que aqui é passagem, que nossa casa é o plano espiritual, vamos viver bem. Vai
passar, não é para sempre, vai passar. Façamos então nossa parte. Resiliência nos desafios da vida. E aí, agora, nós vamos entrar no tema. Reencarnação para vocês é uma questão de justiça? Ou vocês acham que é simplesmente Deus quer nos dar trabalho? Quer provar que Ele tem o poder? O que vocês acham? Vocês acham que é Deus querendo provar? E essa justiça que nós falamos é a justiça do homem? Porque a justiça do homem, ela é relativa, imperfeita, baseada em códigos legais, punitiva e corretiva. Somos perfeitos? Não. Nossas leis podem correr e prejudicar pessoas às vezes. Porque quantos de nós não sabemos de casos de pessoas que ficaram detidas por 20 anos e depois descobriu que a pessoa não cometeu aquele erro? Então, não é da lei humana que nós estamos falando, é da lei divina, que é perfeita, que é sábia, que é justa, que tem a lei de causa e efeito. Então, se eu faço, consciente que estou, sei que vou ter consequências. E aí vou ter que expiar por esta causa. Educativa e não punitiva, porque estamos aqui aprendendo de como deve ser a condução da nossa vida. Universal e eterna, não tem data para, né? Não vamos ter que revisar. Deus não passa, olha, daqui a 100 anos eu vou ter que revisar todas as leis que eu criei. Não. E está a reencarnação como a justiça divina, como prova de que Deus é justo e bom. E aí nós vamos para a pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Sabe a certeza que nós temos? Que se nós estamos adiando, estamos conscientes disso, nós teremos chance de voltar e acertar. Porque esse pai, ele está de braços abertos. Agora, queremos adiar? Quanto que nós queremos adiar? Por que vamos adiar? E aí, continuando, ainda tem um complemento. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós não vamos conseguir fazer em uma. Ponto. Mas em quantas nós queremos realizar, depende de nós. Sou feliz por conhecer a doutrina, isso eu falo inconsciente, mas sou muito mais feliz por ter voltado à casa espírita. Passei 18 anos longe de frequentar uma casa. Não deixei de ser espírita, mas de ter um trabalho, de ter uma frequência. E eu rogo a Deus que me dê a oportunidade de não perder mais um tempinho. Porque nós sabemos quando nós vamos desencarnar? Alguém sabe aqui? Quando nós vamos desencarnar? Alguém tem essa noção? Não temos. Então, por que nós vamos perder esse tempo? Nós não sabemos. Podia ter desencarnado nesses 18 anos, né? E ter perdido a oportunidade de conversar com meus jovens, que eu adoro, que me divirto com eles, que aprendo com eles, de voltar a estudar, a buscar conhecimento. Agora, que estou perfeita, não. Não. Está faltando muito. Muito. Mas, se nós continuarmos frequentando a casa, trabalharmos pela casa e praticarmos lá fora, porque aqui é fácil. Fazer o bem aqui dentro é fácil. Eu acho.
Porque a gente está cercado, né? Todo mundo se abraça, se beija, né? Todo mundo dá força para o outro. Liga, fulano, não te vi na reunião de segunda-feira, com saudade. É num mundão aí fora que nós temos que praticar. Continuando ainda, respondendo a pergunta 171, na verdade, essa parte, gente, já são considerações de Kardec, já não são respostas dos espíritos, são as notas de Kardec. E sobre essa pergunta ainda 171, que é sobre em que se funda o dogma da reencarnação, Kardec faz mais uma consideração. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade em que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Todos nós estamos tendo as oportunidades e a segurança de que Deus existe, é justo, é bom, que nos proporcionou em tempos certos, né, as revelações, que nos mandou o Mestre Jesus exemplificar o amor, porque será através do amor que nós vamos conseguir chegar à felicidade plena. Não existe outro caminho. Não adianta dizer que ama a Deus, maltrata o seu próximo. Não adianta dizer que ama o próximo, mas se descuida, não cuida de si. Eu não estou falando daquela vaidade acerbada, não. Eu estou falando daquele cuidado. Cuidado com o seu corpo físico, cuidado com a parte espiritual. E aí, nós temos uma certeza também, através desse estudo, que a lei divina nos possibilita caminhar para a felicidade com este amor, mas também com muita justiça. Porque é Deus. Ele não é mais amor e menos justiça, ele equaliza. E nessa certeza, nós não podemos ser o juiz do próximo. Não nos cabe. Conversava com o Jorge ali fora e falava que agora, na internet da vida, né, tem os juízes que cancelam, né? Junta-se um grupo e vamos cancelar fulano. E Jorge colocou para mim uma posição que eu não tinha visto. E as pessoas que estão canceladas sofrem com isso. Como se essas pessoas que cancelassem fossem referência. Olha bem quem nós escolhemos para serem nossas referências. Nossas referências, Deus acima de tudo. Ainda nos preocupamos que fulano me cancelou. Eu não tinha olhado por esse lado não, viu, Jorge? Eu tinha olhado pelo juiz que cancela. Mas a pessoa que se preocupa que a outra deixou de falar com ela, sem propósito, porque quando tem propósito, gente, a gente tem que se preocupar. Poxa, fulano não está mais falando comigo que eu fiz alguma coisa? No momento que eu entendo que eu fiz alguma coisa de errado, eu tenho que ir lá e procurar ficar bem com essa pessoa, pelo bem. Não porque aquela pessoa é o artista, é o político. Não, porque nós temos que ficar bem com o próximo. E aí nós voltamos, né? Nós estamos já na reta final, nós voltamos para o tema central do mês de setembro, que é reencarnação, uma oportunidade libertadora. Para quem pensa que está preso, não entendeu. Nós estamos aqui
temporariamente. Hoje eu estou com este corpo físico e me chamo Ana Paula, mas o meu espírito é eterno. Ele teve um momento de criação, mas ele é eterno. E essa libertação, que é chegar à perfeição, chegar à felicidade plena, será através de várias encarnações. Vários planos que nós vamos ter que refazer. Várias receitas do bolo, até o bolo ficar no formato. Sem usar a forma deformada, que a gente quer que o bolo fique perfeito, mas a forma está toda uma bagunça, né? E aí, está lá entre o objetivo, e aí eu fiz um ajuste, que é, em nome deste amor divino, vamos valorizar a oportunidade encarnatória, que não deve ser desperdiçada, nem pelas portas do suicídio. Não estamos aqui a julgar os suicidas. Até porque nós não sabemos se em alguma encarnação nós cometemos essa questão. Não nos cabe. Porque também não é só o suicídio. Nem pelo desrespeito às leis, invigilância ou qualquer razão que nos leve ao mau aproveitamento dessa concessão divina. É aquele abrir a janela e agradecer pelo sol ou por essa chuva. Não tem muito tempo que eu estava reclamando pelo tempo seco. Claro que a gente se preocupa com os irmãos que estão desabrigados pegarem essa chuva. Mas Deus é bom o tempo todo. Então, que nós sejamos gratos a essa oportunidade de estarmos aqui. Paremos de olhar os nossos defeitos físicos. Paremos de valorizar o que a gente não leva. Esqueçam o anel de formatura, o brinco que da avó, com todo respeito. Podemos guardar para os nossos sobrinhos como lembrança de uma história. Mas não é essa bagagem que eles vão levar. A bagagem que nossos sobrinhos vão levar é o quanto que eles aprendem, principalmente com os nossos exemplos. É nisso que nós temos que nos deter. É quando nós estamos na nossa evangelização, a nossa fala tem que ao eu encontrar um jovem, não pode ser o meu ato diferente da minha fala. Outro dia dei carona para um deles. E eu vinha preocupada, meu carro está sem ar-condicionado, eu estava com calor, mas eu tive que parar em todos os sinais. E fui conversando com ele. Tá quente, né? Você não vai ultrapassar assim, não que não pode. São pequenos, sabe? Essas coisinhas meio pequenininhas, que a gente vai construindo essas crianças, esses jovens. Por quê? Porque nós queremos o melhor para o planeta Terra. E o que a gente está fazendo para melhorar? E aí, para encerrar, e eu vou encerrar dentro do tempo, nós vamos ler uma página. Eu vou pedir que vocês nos acompanhem. Eu vou ficar trocando aqui. Peço perdão, não coloquei... Deixa eu até pegar minha cola aqui, gente. Desculpem, eu não coloquei. É do livro Semeador em Tempos Novos. O capítulo é No Campo das Provas, psicografado por Chico Xavier, e a mensagem é de Emmanuel. Atenção! No campo das provas, a vida na Terra pode ser comparado a campo imenso de provas em que cada espírito ingressa, procurando o triunfo em si próprio, na pauta dos valores de que não prescinde na imortalidade vitoriosa. É assim que não há berços iguais para os que abordam a enorme arena de nossas antigas lutas.
Cada coração recolhe a valiosa oportunidade da experiência no lugar e no clima que digam a respeito das suas justas necessidades. Sabendo agora que carreamos para o além as paixões desvairadas e as indesejáveis inclinações a que nos afeiçoamos durante o estágio no corpo físico, é preciso lembrar que renascemos sempre na paisagem, na situação em que possamos alcançar a bênção de nosso resgate ou de nossa cura. Desse modo, o alcoólatra reaparecerá junto de pais de hipossônamos, eu fui atrás, de pais alcoólatras, para sofrer de novo a vizinhança do vício, alijando de si mesmo. O criminoso ressurge no ambiente em que delinquiu para dominar os pensamentos culposos que lhe desgastam o espírito. O suicida retornará ao veículo denso com os mesmos problemas em que se emaranhou as trevas da alma, recapitulando de novo a lição do sofrimento para entesourar fortaleza e superação. O malfeitor renascerá nos sítios em que as sombras se refugiam para compreender a grandeza da luz, consagrando-se a ela. Desculpa. Vou ler, depois eu... Quase sempre pela porta da entrada na esfera das criaturas humanas, é possível identificar a natureza de nossos débitos e reconhecer a nossa posição diante da lei. Exceção feita aos grandes missionários, cujo patrimônio de virtude e de amor, de compreensão e sabedoria transcende o quadro de todas as influências terrestres. Repara em que espécie de provação e em que linha social te situas. Para pensar, hein? Buscando exercer a humildade e o bem, a coragem e o serviço onde estiveres, porque hoje ou amanhã a vida ensinar-te-á que ninguém recebe um corpo de carne para falir, mas sim para trabalhar e aprender dignamente, alcançando-se com o tempo a mais altos níveis da vida eterna. Que a mensagem de hoje para nós é a certeza que a reencarnação é uma questão de justiça, não é uma punição. E que se nós, crendo, aprendendo com isso, colocarmos em prática, vamos nos preocupar em passar por esse momento que estamos da melhor forma. Porque Deus não nos deu esse corpo físico para sairmos, como diz, a passeio, mas para trabalharmos. Não apenas pelo nosso bem, mas pelo bem do próximo. Se nós conseguirmos cuidar de nós e também tirar um tempinho para com o próximo, estaremos chegando ao amor, aquele amor que eu falei, aquele amor sublime. É a plenitude. Sei que é difícil, que a gente sai daqui e depara com várias dores, muitos sofrimentos, mas planeta de prova e expiação. Não somos felizes, somos até felizes, eu digo que a gente é feliz sim, mas não é a felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade. Mas eu convido a todos, façam reflexão, cada um de nós, o que estamos fazendo para melhorar? Para que a espiritualidade reconheça em nós contribuintes, trabalhadores. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos para o mal e muito menos para o bem.
Basta a nossa antena levantar e dar o sinal certo. Porque se nós damos o sinal para o mal, irmãos, amigos, nós não vamos conseguir trilhar essa encarnação e chegar no plano espiritual. Nós vamos chegar, nós vamos retornar, certo? Não sabemos quando, mas vamos retornar. E aí, vamos pegar nossa prancheta e vão olhar e vão falar: Ana, você disse que ia ser boa filha. Deixa eu ver. Como você? Você disse que ia ter paciência. Ai, Ana. Você disse que não ia ser vaidosa. Nossa, Ana. Eu não estou falando de um batonzinho, não, tá, gente? Eu estou falando dos vícios que nós temos. Da vaidade, dos ciúmes, da raiva, da ira. Se só o amor constrói, e é o amor que vai fazer nós chegarmos nessa felicidade plena, precisamos exercitar. E aí sim, nós vamos entender a reencarnação como uma questão de justiça divina. Não a justiça dos homens, mas a justiça divina. Obrigada mais uma vez, desculpe qualquer correria, mas fiquem em paz. E obrigada mais uma vez a essa casa por me permitir exercitar. O aprendizado é necessário. E às vezes a gente é obrigada a estudar. E esse é o momento. Fiquem com Deus. Nós agradecemos a Ana, tudo isso que ela nos trouxe na noite de hoje. E a gente encerra aqui com uma frase tão bonita que está ali: ninguém nasceu para falir, né? E graças a Deus nós temos a oportunidade da bênção da reencarnação. Que a gente nunca abra a boca para falar: vamos deixar para a próxima. Vamos tentar acertar aqui, nessa aqui, para que a gente possa, nas próximas, ter menos coisa a ser cobrado, a ser resgatado, né? Então, vamos, nesse momento, passar para o momento da prece, da nossa prece final. Aquelas pessoas que desejarem, antes da prece, colocar uma garrafinha de água, para que essa água possa ser fluidificada. Que as pessoas que neste momento vão ouvir a prece, que elas possam fazer contato com seus anjos da guarda, aqueles espíritos que estão sempre próximos, querendo ajudar, para que elas possam também, nesse momento, receberem um passe. Obrigada, Jesus, por tudo isso que ouvimos nessa noite. Que essas lições, Senhor, da noite de hoje, possa calar em nosso ser, que possamos, Senhor, acordar, porque muitas coisas ainda podemos, nesta encarnação, tentarmos melhorar aquilo que a gente ainda tem de ruim em nós. Obrigada, Jesus, por todas as vezes que necessitamos da sua ajuda e do seu amparo. Tu estás sempre pronto a nos amparar, porque tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um de nós. Neste momento, pedimos que esta paz que nos envolva todos aqueles desencarnados que se encontram aqui no ambiente, a todos aqueles desencarnados que se encontram nos nossos lares. Pedimos também, Senhor, que envolva toda a nossa comunidade e que a tua paz, Senhor, se faça presente em todo o nosso planeta. Nesse momento, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje, na tua santa e abençoada paz. E assim Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, na próxima semana, continuaremos ainda com esse tema, reencarnação, uma oportunidade libertadora. E na próxima semana, quem fará o estudo será Ana Marciano, com o tema O Suicídio
não é uma opção. E quem vai dirigir a reunião será o Saulo Lima. Nós agradecemos a todos aqueles que puderam estar conosco e nos despedimos, desejando muita paz para todos.